Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a saúde nos conecta, a URC nos conecta aqui na 92, né? Acho que a gente abre agora em 2025 uma série de entrevistas, né? Que nós já vamos aproveitar para comemorar um ano de aniversário especial da URC, mas a gente vai falar muito sobre isso aqui no programa, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de receber 3 doutores, né? Duas médicas que estão aqui já são figurinhas da casa, né? Já estão aqui, já vieram aqui algumas vezes, a gente já conversou várias vezes. Doutora Joana tá muito nervosa, me lembro a primeira vez, doutora Denise, que ela veio estar nervosa, mandou bem demais, né? A Denise já é mais tranquila, né? E comigo aqui, vamos ver se eu acerto. Sobrenome, vamos ver, doutora Joana. Doutora Joana, vamos ver se eu acerto aqui. Doutora Joana Dembogurski. Acertei mais ou menos ou não? Tá perfeito. Tá perfeito mesmo? Uhum. Doutora Joana tá aqui, médica radiologista da URC, né? Ao seu lado, pela primeira vez, o doutor Giancarlo Burgo. Doutor, que prazer receber, tudo bem? Prazer é meu. Primeira vez aqui, doutor? Estreando no programa. Bom demais. Mas pelo que eu tô sentindo, não vai ser a última, tá? Espero que não. Parece que ele gosta de falar. Ele gosta de falar. Nossa. Doutora Denise Burgo. Doutora, prazer lhe receber, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Doutora Denise, já duas vezes comigo, 3 talvez? Já. Acho que mais, né? Estivemos ao vivo, estivemos em outro programa. Gravado em outra época, né? Isso aí. Em outras emissoras, já tivemos por aí. Em outros momentos. Bom demais. Doutores, prazer recebê-los aqui, né? Fico muito feliz, né, com a parceria da URC, que já ganhei presente. Vocês podem me trazer presente sempre que quiserem, tá? É sempre um prazer, né? Receber presente. Mas eu trouxe vocês aqui hoje pra gente falar sobre um tema muito específico, né? Nós estamos, na verdade, todos os meses a gente acaba assumindo, né, o mês com um tema específico para falar sobre saúde, mas a gente não fala só naqueles meses da saúde, né? E no mês que estamos, a gente tem algum assunto específico? Qual é? Tem a ver com uma das cores da tua camisa aí, ó. Uma das minhas aqui? Uma das cores aqui, doutor, qual é? Mas deixa a Joana que nos convidou doutora Joana, participar desse programa aqui, para ela fazer essa abertura aí do que a gente vai conversar hoje. Bom demais, doutora, por favor. Então, o mês de março tem vários assuntos importantes, se eu não me engano, o câncer de cólon também, né? O março azul, o março roxo do câncer de colo de útero, mas o que a gente vai falar é sobre o março amarelo em relação à endometriose. Doutora, é um assunto que para os homens, ele é difícil de entender, né? É um assunto que a gente escuta muito, é uma doença que a gente escuta, mas não entende. Os homens principalmente, né? Eles acabam realmente por não terem um aparelho reprodutor feminino, não entendem mesmo. O homem já não entende muito das coisas, ele já é meio desconexo de tudo, já não cuida da saúde. Mas para a mulher é um assunto muito sensível e muito delicado. Sim, é um assunto muito importante, porque muitas mulheres sofrem com endometriose e muitas nem sabem, né? Estima-se que 7 milhões de mulheres no Brasil tenham endometriose e nem metade delas teve diagnóstico. Então, mas elas não é sintomático isso? Não, é sintomático. É assintomático? Não, é sintomático, porém, as mulheres, desde novinhas, desde a primeira menstruação, são ensinadas que cólica é normal. Então, acaba sendo uma coisa subestimada, né? Muitas vezes pela paciente, pela mãe, pelo parceiro, pelo médico, né? Na verdade, a mulher, desde cedo, ela é acostumada pela sociedade, pela criação, a conviver com a dor, né? Isso. Parece que é uma coisa meio normal. Isso aí. O homem já não, né? O homem já pega uma gripe, né, doutor? Já tá morrendo, Opa. Né? Já parece que o mundo acabou, mas a mulher não, né? A mulher, ela é muito mais dura nesse sentido, né? Eu achei importante, tu falou na abertura, hoje a gente ouve muito falar, né? E justamente essa questão, durante muitos anos foi uma doença negligenciada porque não se sabia da incidência, né? Hoje a gente sabe que a incidência é enorme. O IBGE tem um dado que fala que até 15% das mulheres da população feminina tem endometriose. Isso é muita mulher, né? É muita coisa. E de fato não é. Existem casos em que a paciente tem muitos focos e não tem quase sintomas, né? Isso é uma realidade, pode acontecer, mas a grande maioria tem muito sintoma. E é bem o que a Jo falou, aquela coisa assim, cólica menstrual é normal, é fluxo menstrual, se tem o fluxo aumentado, tudo bem, essa mulher é assim. Então,
é uma doença que não se conversava sobre, não se tinha conhecimento, a gente não tinha muito acesso aos exames diagnósticos. Eu lembro que há uns anos atrás a gente não tinha ultrassom com preparo, assim, que a Jo vai falar daqui a pouco, né? Tá. Então o diagnóstico hoje está melhor, a videolaparoscopia, as cirurgias hoje estão muito melhores. Então a gente está conseguindo melhorar muito a qualidade de vida das mulheres. Doutora, a gente começou já falando sobre endometriose, mas o que é endometriose? Vai lá. Então, no útero existe um revestimento interno que se chama endométrio. E ele tem que estar ali dentro do útero, né, normal, para todas as mulheres. Mas na endometriose nós temos células muito semelhantes ao endométrio espalhadas pela cavidade pélvica. Às vezes até no tórax, né, em casos mais raros. Mas é quando esse endométrio não está só dentro do útero, né? Ele está espalhado pela pelve. Ele pode pegar bexiga, pode pegar o colo do útero, alguns ligamentos, nervos, né? Então pode gerar vários sintomas. Tá. Mas assim, essa causa é genética, é natural, ou a mulher desenvolve isso com o passar do tempo? Existem várias teorias, né? A teoria mais falada e aceita até hoje é uma teoria antiga, de 1920, que é uma menstruação retrógrada. Por exemplo, a menstruação, ao invés de sair pela vagina, ela voltaria pelas trompas para a cavidade uterina, né? E aí causaria a endometriose. Mas existem casos de mulheres que nunca menstruaram que têm endometriose, homens raramente podem ter endometriose. Então essa teoria não explica isso. Então tem outras teorias mais complexas, assim, imunológica, celômica, coisas muito técnicas, assim, que eu acho que a gente não precisa entrar, mas ainda não sabe exatamente o que causa a endometriose. Existem dúvidas ainda, então, a respeito da doença? E muito estudo. Tá. Muito estudo, exatamente pelo que a Joana falou. Na verdade, vai elaborando algumas alternativas do que pode causar a doença, vai estudando, vai verificando, né, com o passar do tempo, assim, com as aferições científicas todas. Não é única especificamente de tal causa. Opa, então vamos partir para outra alternativa. Então tu começa a estudar, e aí é como a Joana disse. Hoje tem muito estudo para se saber exatamente, assim, da onde pode partir a endometriose, né? E o que podemos fazer para tentar diminuir a incidência. A Denise citou um dado que há até 10 anos atrás, hoje o IBGE reconhece já como 15%. Mas até há 10 anos atrás, por exemplo, 10 não, mas mais ou menos 15 anos, esse dado dizia que 10% das mulheres em idade fértil teriam algum grau de endometriose, né? E aí com o subdiagnóstico, porque o problema era exatamente esse. Como fazer o diagnóstico de uma forma precoce também dessas pacientes, e como isso ser extensivo para uma população. Mas isso, doutor, isso começa cedo, né? Já na mulher, na primeira menstruação ela já começa a observar isso? Não, em relação ao sintoma, não, muito variável. Não tem padrão, então. Não tem um padrão, é muito individual, assim, como eu comentei, tem pacientes que já manifestam super cedo. Então, assim, a mulher que acabou de menstruar, já logo, né, nos anos seguintes já começa a manifestar algum sintoma. Ou a gente pode fazer diagnósticos tardios. Tem pacientes que a gente diagnostica quando estão quase lá pertinho da menopausa, sabe? Então... Às vezes sofreu a vida inteira e não sabe. Sem dúvida. Sim. Infelizmente, né? Então, por isso, hoje a importância de a gente ter meses como agora, né? O Março Amarelo, pra gente falar mais sobre isso, né? Tem muita paciente que ouve a gente falando e fala assim, não, mas eu nunca tinha me ligado, assim, eu sempre achei que a minha cólica era normal. E aí, eu sou coloproctologista, então a minha atuação na endometriose é quando a gente tem, que a gente chama de endometriose profunda, quando ela invade órgãos. Né? Porque ela vai além do útero. A endometriose em si é a célulazinha do revestimento mais interno do útero que sai para lados inimagináveis. Então ela pode se implantar na bexiga, né? Essas células podem se implantar no intestino, podem se implantar esparramado por dentro do abdômen, né? Por dentro da barriga. E causar sintomas muito diversos justamente por isso também. Então tem pacientes que chegam para mim no consultório com sintomas puramente intestinais.
Que não tem, teoricamente, nada a ver com Exatamente, útero. dificuldades evacuatórias, alterações do ritmo intestinal, assim, do hábito do intestino, né, correlacionado ou não com o período menstrual. E aí que a gente se atenta. Hoje o nosso olhar está mais treinado também pra gente abrir a cabeça, assim, para esse diagnóstico. Ó, né? doutores, tem uma pergunta para vocês aqui, a Rua Lécio mandou aqui. Mano, quem tem cólica tem endometriose ou pode ser adenomiose? Agora começou a complicar já agora. Aí, gostei. Isso aí, manda aí, galera. O pessoal vai mandando. Vai lá, doutoras. A adenomiose é diferente. A adenomiose, para vocês entenderem, assim, o útero, ele tem várias camadinhas, né? E aí, o endométrio é essa camada mais interna, que é o que descama quando a gente menstrua, né? Então, homens, assim, quando a gente tem o tal do sangramento, é a camadinha interna do útero que se desprende ali, isso, né, normal do nosso ciclo menstrual, uma questão dos estímulos hormonais que o ovário nos causa, né? Eu brinco que vocês homens, vocês andam assim, é uma linha reta, durante o mês, a gente faz, sobe, desce, é uma montanha-russa. O homem né? não tem nada, né? E a gente sobrevive, então, doutora, bem direitinho, vocês mulheres têm a cabeça direitinho uns 5 dias do mês. Então, o resto, não. Se não, doutor, vai dizer que não é verdade. 5 tá bom, né? O doutor tá rindo porque ele sabe que eu fui até justo nos 5 dias, porque os outros é verdade, a vida hormonal de vocês é uma loucura, a vida da mulher. Né? A gente brinca, mas é. O homem que não entende disso, né? O homem que não entende o ciclo hormonal da mulher que está ao seu lado, ele vai viver infeliz a vida toda. Sem dúvida, ele sofre muito mais. Ele sofre mais do que ela, porque ele não vai compreender, não é verdade, doutor? Isso aí, é bom ele ter o aplicativo já para saber o ciclo hormonal dela. Isso, tem aplicativo, gente. Já sabe a semana que ele vai mandar flores aí. Doutor, mas também o homem que é antenado, ele já sabe pelo jeito que a mulher acorda e dorme. Ele já sabe o que ele tem que fazer, né? Porque tem dia que você não sabe se você tem que ficar quieto ou falar demais. Não, mas o aplicativo já te avisa, tu acorda e já tá te mandando uma mensagem. Então dá uma dica pros homens, doutor, que aplicativo é esse pra eles entenderem as mulheres, né? Mas, doutor, olha só, você falou, por exemplo, dos sintomas. Eu coloquei aqui no Dr. Google, né? Dr. Google é maravilhoso, mas ele traz aqui no geral, porque ele acaba, quando o Google até tem uma parte de doença que ele tem uma parte muito séria dele que ele isola, né? Isso tá legal, acho que o Google entendeu que já não é mais aquela zona que era, né? Que você bota uma coisa no Google, parece que você vai morrer, né? Mas assim, por exemplo, as pessoas podem ter, você falou, dores locais na parte inferior das costas, parte inferior do abdômen, pelvis, reto, vagina. Quer dizer, já não é um negócio específico só lá dentro. Dor aguda, forte ou leve, depois dores circunstanciais ao defecar ou durante a relação sexual. Também faz parte disso? Também tá aqui, tem mais aqui. Na menstruação anormal, menstruação dolorosa, intensa menstruação irregular ou sangramento pela vagina. Também faz parte, tá certo isso aqui? Sim, tá. O Google até que tá mandando bem. Sim. Tá no aparelho gastrointestinal, constipação, incapacidade de esvaziamento do intestino, náusea ou quantidade excessiva de gases. Também tá. O Google tá mandando bem. Foi mais inespecífico, né? É bem específico. Foi mais longe aqui, é muito tá. E se fala muito que a endometriose é um estado inflamatório de toda a paciente, né? Então, até uma enxaqueca, esses sintomas, assim, mais que parece que não tem a ver com a menstruação, né? Poderiam estar ligados a esse estado inflamatório da paciente. Porque muita coisa, na verdade, vai refletir, né, doutora? Você está falando, né? Uma inflamação dentro do corpo vai refletir de maneiras diferentes. É que dentro da nossa barriga, a gente tem os órgãos ali e tal, e eles têm uma camadinha, né, que recobre eles, que chama peritônio. Quando a gente tem sangue livre, assim, soltinho ali dentro da barriga, o sangue, ele é irritativo. Então, como o foquinho, né, a célula do endométrio que está implantado ali, esparramado pela barriga, ele menstrua. Entende? Então, não, agora tu complicou a minha cabeça, doutor. Agora não entendi mais nada. Não, só um pouquinho. Agora, até o revestimento dos órgãos estava indo. Agora deu uma loucura. Então, imagina lembra que o endométrio é a camadinha lá do útero que a gente... Deveria estar lá dentro do útero. Isso. Deveria estar lá, né? Isso. Que normalmente deve estar só dentro do útero, que é o que descama e causa a menstruação, o sangramento. Ok. Né? E isso acontece por causa dos nossos hormônios. Né? Então, a mulher que tem endometriose e menstrua, o foquinho, a célulazinha que está solta lá na barriga, também vai menstruar.
Aquele foco de endometriose. Ou seja, teoricamente vai continuar acontecendo num lugar errado. Isso. E aí vai descamar a célula sanguínea, vai descamar sangue ali também, e aí aquilo irrita muito, faz com os tecidos começam a ficar inflamados, irritados, né? Acontece fibroses, aderências, enfim. Mas a gente está devendo pro amigo ali a adenomiose, né? Isso, a explicação. A adenomiose, na verdade. Rua Alessio mandou. Isso, a adenomiose é quando essa camadinha interna, ela como se infiltrasse no músculo do útero. Mas aí tá só no útero. A adenomiose não é que nem endometriose que tá esparramada em qualquer lugar. A adenomiose é uma coisa localizada no útero, que pode causar aumento do fluxo, que pode causar cólica. Eu tenho paciente que ela só sentem estufamento, assim, um desconforto, assim, na parte de baixo da barriga, sabe? Então, a adenomiose é um pouquinho diferente, não é que nem a endometriose. É outra coisa. Mas, doutora, geralmente isso começa na primeira consulta na anamnese. A mulher, quer dizer, vai dizendo ali o que está sentindo, né? E depois disso vai o quê, doutora? Aí vai para exame de imagem? Se o médico, né, valorizar essa queixa dessa paciente, pensar, pode ser endometriose, aí ele vai solicitar um ultrassom com preparo intestinal. Tá, que é um ultrassom diferente do ultrassom transvaginal de rotina, né? É um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, onde a gente vai olhar detalhadamente onde estão os focos da endometriose e descrever para o cirurgião exatamente o local, a distância, né? Vários dados que eles precisam, né? E além disso, a gente também faz um complemento por via abdominal para ver apêndice, os rins, a parede abdominal, outros órgãos que podem estar acometidos. Tá, mas no caso, por exemplo, o tratamento sempre é a cirurgia, doutor, ou não? Não, depende, né? Tá, não é? Depende o grau da evolução da doença? Normalmente os pacientes que são operados são pacientes que apresentam grau de dor que traz, vamos dizer assim, uma disfuncionalidade da vida, né? Que atrapalha o andamento da vida da pessoa. E o segundo principal motivo para a gente operar as pacientes é a infertilidade, que muitas descobertas de endometriose também tem a ver com a questão de pacientes que não fazem uso de anticoncepcional ou qualquer tipo de método contraceptivo, que já estão há bastante tempo tentando engravidar e aí procuram um ginecologista e acaba descobrindo que tem endometriose. Já ouvi muito isso, às vezes conversando com a minha esposa, ela falou, minha amiga estava tentando engravidar e descobriu que tem endometriose. Quer dizer, o homem acaba não entendendo o que é isso, né? Mas o que significa, eu volto a dizer, quem não sabe o que significa na cabeça da mulher isso, né? Agora, doutor, assim, agora é uma pergunta realmente ignorante, porque eu não sei. A operação reverte isso, a mulher volta a ser fértil? Em algumas circunstâncias, sim. Né? Existem questões bem determinantes, assim, tem que saber a idade, tem que fazer quase que uma contagem de óvulos ainda que ela tenha para fazer o ciclo dela num determinado tempo, né? Existem recomendações hoje da própria sociedade que estuda endometriose de se fazer reserva ovariana, ou seja, tu capta isso, faz congelação para mais tarde, depois de fazer o tratamento cirúrgico, e muitas vezes também cirúrgico acompanhado por um tratamento químico, ou seja, a utilização de alguma medicação, e aí tentar a gestação de forma assistida, né? Que aí são as fertilizações. Quer dizer, é uma evolução inevitável da doença, não Exatamente. Tá, doutora, mas no caso do exame de imagem, ele já revela tudo sobre a doença? O grau dela? Quer dizer, você acaba vendo tudo já ou não? Então, nós vemos boa parte da doença, né? O ultrassom, ele é muito, muito eficiente, e nós temos também a ressonância, né? Então, a gente, em casos mais avançados de doença, ou de algum sintoma específico, por exemplo, relacionado a nervos, né? A gente pode também lançar a mão da ressonância, né? Hoje em dia, assim, a tendência dos cirurgiões é fazer os dois exames, né? O ultrassom com preparo e a ressonância, que também é com preparo, não é uma ressonância qualquer, que seja num aparelho de qualidade, de preferência 3 Tesla, com um protocolo dedicado para endometriose, né? E aí a gente dá essa visão para o cirurgião. Eu não sei da experiência deles se eles ainda encontram mais focos além na hora da cirurgia, mas eu imagino que sim. Às vezes existem, né, algumas discrepâncias, mas não são questões grosseiras. No início, quando a gente tinha
poucos artefatos para se fazer os diagnósticos, o diagnóstico ficava muito mais cirúrgico. Vê que a videolaparoscopia para endometriose, ela inicia pelos anos 2000. Tá, mas o que o senhor está dizendo que você descobria na cirurgia o tamanho do negócio? Exatamente. Às vezes a gente ia fazer, por exemplo, uma cirurgia ginecológica para um determinado fim e fazia a cirurgia e a descoberta a paciente ainda tem, além da miomatose, tem associado aqui um grau de endometriose já de tal aspecto. Vamos lá, agora volta a pergunta mesmo de ser humano normal, né? Não somos médicos. A cirurgia, o que? O senhor raspa o órgão, o senhor limpa? Agora eu quero entender o que é isso. Não, depende. Pois você tem que me explicar isso aí, Denise. Como é que é? Vai lá. Então, a endometriose, ela é uma doença que ela tem uma característica assim, que o tratamento, é tudo muito individualizado, sabe? Não tem uma receita de bolo pro tratamento, assim, não, todo mundo vai operar igual, porque, né, cada paciente tem uma manifestação diferente, assim. A gente sabe os locais mais comuns, então, por exemplo, tem um ligamento ali que tá atrás do útero, que chama uterossacro. É muito comum nodulação no uterossacro, então até a gente recebe lá os laudos da Jo com, né, um desenho esquemático, assim, da pelve da mulher, e aí ela pinta, assim, de vermelhinho, aqui, maravilhosamente, aqui viu um nódulo com certeza. E aí a gente, quando a gente vai fazer a videolaparoscopia, né, que todo mundo chama a cirurgia laser, né, que a gente bota a câmerazinha lá no umbigo da paciente, né, pra olhar dentro do abdômen mesmo. Tá, só um pouquinho, explica direito. Entra dentro do umbigo? A cirurgia por vídeo, a gente opera com incisõezinhas pequenas de 1 centímetro, 1,5 centímetro, 12 milímetros no máximo, e a gente... Tudo no umbiguinho ali? No umbigo, e a gente bota outros acessos, assim, aí as outras pinças entram nos portaizinhos, assim, que tem 5 milímetros, 10 milímetros. Muito pequenininho. Habitualmente, o que a Denise falou, assim, pela cicatriz umbilical entra a ótica, é o que vai filmar. A câmera que vai filmar. Como a gente estivesse olhando o abdômen ali, no teu monitor ali. Que é pelo umbigo. Exatamente. É que o cinema transformou o umbigo num negócio complicado. Todo filme que aparece o umbigo sai alguma coisa dele. Ali a gente entra, não é pra sair nada. Não é verdade. O cinema, ele é aquele dele. Aí tem medo do umbigo, né? A videodiagnóstica, que a gente chama, a videolaparoscopia diagnóstica, a gente vai lá, coloca algumas pinças, né, no abdômen, né? A gente estufa a barriga da pessoa com ar, né? Já tem todo um aparato pra isso. Coloca a câmera ali, né, via umbilical. Mais, assim. Isso, pra visualizar lá dentro. E existe uma desconexão, digamos assim, com sintoma, quantidade de foco, né? Então tem paciente que tem muito sintoma, tem muita dor à relação, tem muita dor pélvica, e quando a gente vai ver, ela tem pouquinhos focos, né? Parece pouco no exame de imagem, né? São superficiais, e tem paciente que tem nódulos do reto enormes. Você acha que vai dar um problema? Lesões no ovário, grandonas da endometriose, e que não tem tanto sintoma, né? Então, como o Gia falou, assim, a indicação a gente opera ou por dor pélvica, que seja incapacitante, assim, que faz muito mal para a vida da mulher, ou por infertilidade, para a gente ajudar, né, na concepção, na gestação, né? E quando a gente a decisão cirúrgica, ela é muito individualizada, e a gente tira, opera e tal, tudo que a gente vê, né? No mundo ideal, claro que não é a realidade, né, infelizmente, mas no mundo ideal a gente vai operar e tira absolutamente tudo, mas é aquela questão, células de endometriose, elas são danadas, né? Como a gente falou ali no início da teoria do que causa e tal, tem paciente que faz inclusive a remoção do útero e que, né, anos depois pode ter um retorno dessas células. Novos focos de endometriose. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos lá. Pode ser, então, aqui comigo 3 doutores, 3 médicos aqui representando a URC nos conecta, a saúde nos conecta aqui no Manos Radio Show, né? Tem mais abraço para vocês aqui, doutor, deixa eu ver se eu leio todos aqui. A Janaína Darós tá mandando um abraço para a doutora Denise, tá dizendo maravilhosa, minha médica. Ó, que bacana, tá? Tem mais aqui, bom, vou dar um abraço na volta aqui, tá bom? A gente já volta comigo aqui hoje, a doutora Joana Demborguski. Acertei, tá? Doutor Giancarlo Burgo, a doutora Denise Burgo comigo aqui no Manos Radio Show, é rapidinho, eu já volto. Voltamos, Humanos Radio Show, a música nos conecta, hoje a saúde nos conecta aqui na 92. Eu tenho o prazer de receber eles,
representando a URC, né? 3 médicos aqui, a doutora Joana Demborguski, médica radiologista, o doutor Giancarlo Burgo, cirurgião geral, e doutora Denise Burgo, médica coloproctologista. Acertei? O coloproctologista é mais fácil. Tá ensaiando já. Demborguski é polonês, né? É mais difícil. Não é tão comum, né? Doutor, a gente estava falando sobre endometriose, né? A importância de identificar a doença, mas tem uma questão muito sensível, doutora, que você falou, que é a parte da infertilidade. Isso não é só a dor, não é só o sintoma, isso causa muito prejuízo, não só para a mulher, né? Eu imagino que para a família como um todo. Nós temos um problema, assim, que no mundo se leva em cerca de 10 anos para fazer diagnóstico de endometriose, né? Desde a mulher ir no médico, falar que está com cólica, até ele aceitar que é importante e fazer o exame, e fazer um exame de qualidade e ter um diagnóstico. Isso vai em cerca de 10 anos. No Brasil, um pouquinho menos, são 7 anos, que nós temos muitos radiologistas especialistas, né? E os médicos também já estão bem, assim, conhecimento dessa doença. Mas aí você pensa, se você quer ter um filho, hoje geralmente as mulheres, elas querem engravidar com 34, 35, aí você soma aí 7 anos, né? Passa dos 40. Então, não temos esse tempo, né? Então nós temos que fazer esse diagnóstico antes para poder tratar e, quem sabe, devolver a fertilidade para essa paciente. Na verdade, a escolha da gravidez tardia das famílias também é um complicador, né? Nesse sentido. Sim, é um complicador, mas eu acho que o maior complicador ainda é subestimar o sintoma da paciente. Exatamente. Bom, mas daí então vamos lá. Primeira coisa, procure o seu médico, mas assim, não é a paciente que vai escolher que o médico vá mais a fundo, né, no diagnóstico, né? O médico tem que estar antenado nisso também. Claro, com certeza, mas é por isso que esses movimentos como o Março Amarelo são importantes para que quem está ouvindo, né, pense, eu tenho uma cólica que não é normal, né? Eu vou no médico e se ele não me der atenção, eu vou em outro, né? E que ela saiba onde ela pode fazer um exame de qualidade, né? Hoje a gente tem uma parceria legal que a Denise e o Jean, eles já falam, faz com a Joana lá na URC, porque a gente já tem essa confiança e sabe que vai dar um diagnóstico legal. Quer dizer, na verdade já tem atenção para isso, né, doutor? Isso é muito importante, né? Saber aonde encaminhar o teu paciente para fazer o exame, porque tu já tens uma perspectiva do que essa paciente possa apresentar e a confiabilidade em quem vai te mandar esse exame de volta, né? A Joana falou ali que tem muitos médicos que gostam de fazer os 2 exames e tal, porque o exame preferencial no primeiro momento é fazer a ultrassonografia com o preparo intestinal, porque a gente chama como se fosse um mapeamento da endometriose. Só que a ressonância também, a gente costuma fazer muito isso lá na clínica, de pedir a ressonância como exame complementar, porque existem partes realmente do exame que o ultrassom vê até um determinado limite e a ressonância vê outras coisas que provavelmente no ultrassom tu não verás. Até pela física do exame, então, né? Hoje a gente tem essa conduta de ter o exame complementar exato para fazer o planejamento daquilo que a gente pretende fazer lá no momento cirúrgico. Então, muitas vezes a gente já se prepara a paciente dizendo, olha, não vai ser uma cirurgia de 1 hora, 2 horas, são cirurgias prolongadas. É uma cirurgia complexa, doutor? São cirurgias extremamente complexas. Não é? Olha, eu, como coloproctologista, eu opero câncer de intestino também, né? E tem quadros de endometriose que a cirurgia é muito mais difícil que um câncer de intestino. Por estar espalhada mais. Pela complexidade, né? Por atingir mais órgãos, né? A distorção, assim, lembra que a gente comentou que inflama, que adere, então os tecidos, eles ficam, né, com a anatomia, né, alterada, então é muito importante a experiência, assim, eu sempre falo que eu sou privilegiada, porque eu sou coloproctologista, na endometriose eu atuo quando tem os nódulos, as lesões intestinais, né? Mas na parte abdominal em si, eu sou privilegiada porque eu tenho um parceiro de cirurgia que hoje é muito experiente em endometriose, então essas distorções da anatomia, ele está muito habituado, assim, né, a entender, a operar, e justamente a decisão do tratamento, do momento, a gente falou de infertilidade, mas é que a gente tem que, inclusive,
perguntar para o paciente como é que está o teu planejamento de vida, né? Isso. Porque uma coisa é quando a gente faz o diagnóstico, né? A paciente está em investigação de infertilidade, né? E aí a gente vai operar, vai, né, tentar favorecer a gestação, mas tem pacientes que a gente faz o diagnóstico mais cedo, que a gente tem que perguntar, como é que tá a tua vida? Tu pretende gestar? Não pretende? Quer ter filho? Não quer? Em que momento, né? Agora, recentemente, tive 2 pacientes super jovens, assim, que eu diagnostiquei, que elas falam assim, não, Denise, eu quero ter filho daqui a 7, 8 anos. Eu falei, não, então, né, tem que... não é o momento de operar, então, né? A gente... a endometriose não é sempre cirurgia imediatamente, né? A gente pode usar, por exemplo, um DIU que tem hormônio que bloqueia ali o ciclo menstrual, usar anticoncepcional de forma contínua também para paciente não menstruar. Então, existem essas alternativas. Você consegue meio que barrar. Dá uma barrada, não que trata, né? O foco vai estar lá. Dá uma segurada. O foco tá lá, né? A célulazinha errada tá no lugar errado dela lá. Só que aí vai fazer com que ela não fique sendo estimulada, né? E a gente dá uma barradinha assim no sintoma, na progressão, né? Doutora, mas você falou, por exemplo, que você trata casos de câncer. A endometriose pode evoluir para uma doença mais grave ou não? Não, sim. Geralmente não existem algumas teorias assim que a endometriose não tratada ela pode evoluir, mas a gente não tem uma correlação, né, evidente. Existe o que a gente chama de endometriose pseudotumoral. Tem pacientes que a endometriose, assim, a grosso modo, se vocês entenderem, que causa uma zoeira tão grande dentro da barriga, assim, ficar tudo colado, todo aderido, ficam cistos, ficam lesões, assim, que quando eu já tive casos de pacientes que vieram acompanhar comigo depois que elas foram operadas e acharam que era um câncer. Entendi, pela complexidade, por tudo ali. Pela forma de apresentação, né? Como estava lá dentro da barriga. E depois, no laudo ali da biópsia e tal, da cirurgia, veio o endometriose, né? Então, como eu falei, são coisas muito variadas. Então, é sempre importante a gente avaliar. Cada paciente é uma decisão diferente, né? Então... essa relação de saber sobre a vida da mulher, se ela quer gestar, se ela não quer, em que momento ela quer, né? Pra gente tomar a decisão mais adequada, né? E como é que é pra falar pra mulher que ela tem endometriose? É fácil? Geralmente sou eu que falo. Pois ela já ganhou um spoiler maior de todos. Você já fala lá na hora do exame, doutora? Sim, eu tenho costume de ir conversando com as minhas pacientes ao longo do exame e explicando o que tem. Por quê? Porque elas saem dali, recebem o laudo. Se eu não falar com elas, elas vão no Google. E aí elas ou vão achar que vão morrer, ou elas vão ligar lá pra Denise, me atende hoje, por favor, porque deu isso, eu quero entender. Então, eu já tento deixar a paciente, assim, pelo menos esclarecida, né? Então, muitas não sabem o que é endometriose. Muitas, e agora eu vou ter que operar? Né? A primeira reação já. E é uma resposta que eu não posso dar para ela, né? Que ela vai ter que discutir com o seu médico. E a outra quando é para infertilidade, que é o mais assim complexo, porque nessa paciente ela não vai poder colocar um DIU, ela não vai poder tomar anticoncepcional porque ela quer engravidar. Então ela não vai ter como tratar essa dor, às vezes sem ser com cirurgia. Né? Existem, assim, dieta anti-inflamatória, melhorar a qualidade do sono, assim, alterações do estilo de vida que ajudam, né? Ajudam, mas não curam, não resolvem o problema também. Então, essas pacientes da infertilidade são as mais sensíveis, assim. Agora, uma pergunta. Existem casos de mulheres que engravidam com endometriose, mesmo com a doença? Sim. E causa algum problema ou não? Isso não a gestação corre normalmente a termo sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E às vezes, inclusive, elas engravidaram e não sabiam que tinha endometriose. E vão descobrir depois. E vão descobrir mais tarde, porque daí começa a ter algum tipo de sintoma doloroso, né? Ou tentam engravidar novamente, aí a endometriose já avançou a ponto de impedir aquela próxima gestação. Aí elas acabam descobrindo depois de terem, às vezes até 2 gestações, né? E não tem teoricamente problema nenhum nas duas ali. A gestação, quando ela ocorre naturalmente, porque é o que a gente comentou, depende do local onde está o implante, depende, né? Então tem pacientes, por exemplo, que só tem um nódulozinho lá no intestino.
e não tem aderência em nada, ali o ovário, a trompa, todo o aparelho reprodutor, ele tá bem bonitinho, bem sem nenhuma repercussão, sabe? Então essa mulher não vai ter dificuldade, né, em teoria, de gestar. Tem, né, aí quando a endometriose já comete, ele já invade ali a parte dos ovários, das trompas, existe um risco de aquela gestação ectópica, né? Quando a gestação acaba se desenvolvendo na trompa, e aí é um quadro que tem que fazer cirurgia para retirar a trompa, essa gestação ela não progride, né? Então existem esses casos. O que a Jo comentou, o que a Jo não pega ainda é o antes, porque muitas vezes a gente tem que convencer a paciente a fazer o exame. Porque ela não quer? Então, é porque tem muita paciente que chega assim, por exemplo, no meu caso, que eu vou investigar uma dor pélvica, né, elas acham que está atrelado a alguma questão intestinal, porque fizeram um ultrassom transvaginal simples. É porque aqui a gente está falando aqui, a gente está falando aqui ultrassom com preparo. Ultrassom com preparo é um ultrassom transvaginal que foi feito antes uma limpeza no intestino. Então, e ele é feito por profissionais capacitados para endometriose. Em Criciúma tem, acho que, mais ou menos 3 pessoas que fazem esse exame. Deixa eu fazer uma pergunta agora para Joana. Agora eu gostei. Agora é uma coisa. Agora eu gostei. É uma questão assim, eu vou falar meio no mediquez aqui. E o transdutor é diferente de fazer o exame transvaginal sem o mapeamento. Ele é diferente? Não, é o mesmo transdutor, o mesmo aparelho, mas que muda é o profissional e o preparo intestinal, que deixa a gente ver muito mais coisas, né? Tu vai para uma outra visão. Isso. É isso, né? Então, o transdutor é o aparelhinho com aquele aparelhinho. Isso mesmo, para fazer o exame. Doutor, quando você fala de preparo, é limpeza do intestino completo mesmo, isso? A gente faz uma dieta com a paciente uns 2 dias antes do exame e depois ela usa laxante para limpar o intestino, né? Até a gente tem um caso de paciente que quer fazer a colonoscopia no mesmo dia, a gente está se organizando para fazer, assim, vai lá, faz o ultrassom, depois faz a colonoscopia, tudo no mesmo dia. E a aí gente tá sempre quebrando a cabeça para melhorar, facilitar a vida de vocês. Dos pacientes, isso aí. E aí retira a maioria dos gases, né? Porque o gás, ele atrapalha muito o ultrassom, né? Então aquele gás que está no intestino, ele me atrapalha muito para ver várias estruturas, né? Não é só as fezes, né? Principalmente os gases que atrapalham. Os gases atrapalham. A gente não tem noção, né? Da complexidade que é isso também. Então tem paciente que chega assim, doutora, mas o médico do posto, a minha ginecologista, já me pediram um ultrassom transvaginal. Tá aqui, tá normal. Já fiz, tá aqui. E aí eu tenho que explicar, então, mas é que esse ultrassom, ele não é feito pra fazer, porque essa varredura, né, que a Jo faz na pelve da paciente, a gente tem que tirar os obstáculos pro ultrassom ser eficiente, né, e um profissional habilitado para isso, né, para esse estudo, né. Então, às vezes tem que convencer a paciente a fazer, às vezes não é... Até sendo bem prático, assim, ontem eu avaliei uma paciente dos Estados Unidos, ela me mandou todos os exames previamente e tal. Então, consulta online, ela me mandou os exames e eu comecei a olhar o resultado dos exames, né? E eu disse, olha, tu te importaria se eu te encaminhasse para uma pessoa que eu tenho confiança e tu fazer o exame de novo? Porque a característica clínica, ela lá. E aí as características do teu quadro não condizem com o teu exame. Então eu gostaria que tu fizesse esse exame de novo. Então tem esse retrospecto que a gente sabe, assim, quem faz o exame, porque a Joana se especializou para fazer o exame dessa maneira. Lá na URC tem gente que faz o exame de ressonância, né, e vê específico para endometriose. Então, hoje dentro da radiologia é como a cirurgia abdominal, por exemplo. Tem gente que faz câncer, tem gente que faz doença benigna, mas a radiologia também ela não tem como o radiologista hoje ter o conhecimento de absolutamente todos os exames que tu possa fazer, né? E tu ter essa precisão. Então, por isso que a gente já sabe, vai lá pra URC, faz com a Joana o exame, ou faz com o Rafael, que são os 2 profissionais que fazem o exame lá, né? E aí a gente já meio que combina assim, se der pra fazer o ultrassom e logo a seguir a ressonância, já nos manda o exame dessa maneira e tal. Que é para facilitar a vida do paciente, como a Denise falou. Sai de lá e faz a colonoscopia já com o preparo. Já faz o completo, já. Isso. Doutores, não dá tempo para mais nada, só para lhes agradecer, papo maravilhoso, esclarecedor. Confesso que eu aprendi muito, tá? Eu só ouvia a palavra, né? Não entendia o que era. Agradeço, com certeza vocês têm que voltar, prazer recebê-los.
né? A doutora Joana, doutor Giancarlo e doutora Denise comigo aqui, né? Representando a URC nesse papo maravilhoso. Eu quero que vocês deixem os Instagrams, por favor, doutora. @doutora Denise Procto. Entrem ali e também fiquem a par do Março Azul, que é o mês também de conscientização e prevenção do câncer de intestino. Tá então, chegando aí também. Acho que nós vamos falar disso também. Também. Doutora, Instagram? O meu é fácil, né? É o nome, @doutor Giancarlo Búrigo, e eu tenho a ver com as duas cores, porque hoje eu sou especializado em cirurgia bariátrica, trato de obesidade, não especificamente cirurgicamente, né? Mas a endometriose está muito ligada ao excesso de peso, assim como o câncer de cólon está ligado ao excesso de peso também. Então, doutor e doutora Joana? É @jodembogurski. Mas eu já falei pra você ter que trocar. Sobrenome não dá, a pessoa não vai achar. Doutora, prazer em receber sempre. Obrigado, doutoras, pelo carinho. Obrigada. Doutor, prazer recebê-lo pela primeira vez aqui. Muito obrigado. Muito prazer. Bom demais esse papo. Esse papo vai pro YouTube do Humanos, a URC vai compartilhar muito, tá bom? E não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos, a saúde nos conecta e a URC nos conecta. A música